A WWE sempre foi conhecida por seus muitos momentos lendários, mas isso não muda o fato de que Vince McMahon tinha um histórico de criar certas histórias que ultrapassavam os limites da decência. De insultos a zombarias com os mortos, aqui estão algumas das piores coisas que as estrelas da WWE foram forçadas a fazer. Vamos começar com um momento perturbador que foi amplamente esquecido hoje em dia e que envolve Shane McMahon. Seria de se esperar que Vince pelo menos poupasse seu próprio filho de suas ideias insanas, mas não foi esse o caso. Em julho de 2017, Shane McMahon se envolveu em um infeliz acidente de helicóptero, do qual felizmente escapou. Na época, Shane também estava envolvido em uma rivalidade acirrada com Kevin Owens, e a WWE decidiu estranhamente usar esse incidente da vida real apenas para causar alvoroço. Em um segmento acalorado, Kevin acusou Shane de estar impedindo-o de vencer e foi ficando cada vez mais pessoal com ele. Depois de envolver os filhos de Shane na conversa, Kevin sugeriu, de forma vergonhosa, que toda a família de Shane estaria melhor se ele não tivesse sobrevivido ao acidente. E esse foi o ponto de inflexão, pois o público ficou visivelmente chocado ao ouvir isso. E não é difícil perceber que Kevin e Shane também pareciam extremamente desconfortáveis, passando para outro segmento chocante, que quase levou a um ângulo de terror. Muhammad Hassan era um personagem condenado desde o início, retratando um homem árabe-americano que se sentia discriminado nos Estados Unidos após o 11/9. Ele rapidamente se tornou um dos principais heels da WWE, brigando com lendas como Hulk Hogan, John Cena, Shawn Michaels e Batista. Mas a carreira de Hassan terminou repentinamente depois que ele começou a brigar com The Undertaker. Em uma luta programada em um episódio do SmackDown, gravado no início de julho, o Undertaker enfrentou Daivari em uma disputa que muitos esperavam ser apenas mais um capítulo na carreira histórica do Deadman. Mas em um dos momentos mais controversos da história da WWE, depois que Undertaker derrotou Daivari, Hassan se posicionou perto do ringue e começou a fazer um ritual de oração. Em seguida, um grupo de homens vestidos de preto correu para o ringue e o que se viu foi uma agressão violenta e horrível contra o Undertaker, que incluiu sufocá-lo com corda de piano e, mais tarde, Hassan também aplicou a Camel Clutch nele, deixando os espectadores em choque. As coisas rapidamente foram de mal a muito pior, quando 3 dias depois de o ângulo ter sido filmado, apenas algumas horas antes de o SmackDown ir ao ar, ocorreu um atentado terrorista em Londres. Como o SmackDown era pré-gravado naquela época, a WWE tinha a opção de editar o segmento, mas preferiu continuar com ele, o que ampliou a repercussão negativa. A UPN, a rede que transmitia o SmackDown, exigiu que a WWE removesse o personagem Muhammad Hassan de suas transmissões. Consequentemente, a WWE retirou Hassan da TV e logo o liberou da empresa. Assim, Mark Copani, o artista por trás de Muhammad Hassan, nunca mais retornou à WWE, pois a controvérsia efetivamente encerrou sua carreira de lutador. Agora, vamos falar sobre o gimmick digno de piada de Tommy Dreamer, que quase fez com que The Undertaker abandonasse o personagem. Depois que a WWE comprou a ECW e a WCW em 2001, a lenda da ECW, Tommy Dreamer, assinou contrato com a WWE em meados de 2001, quando a empresa estava no meio da infame história da invasão. Desde o início de sua carreira na WWE, Dreamer fez parte da vilã Alliance. Depois que a história da invasão terminou, a WWE criou um personagem um tanto bizarro para Tommy Dreamer, no qual ele era retratado como um cara normal. Ele começou a escovar seus dentes e os dentes de seu cachorro com a mesma escova. Em outro segmento, ele foi a um barbeiro para cortar o cabelo e, em seguida, começou a comer parte de seu próprio cabelo cortado. Mas a coisa mais perturbadora que Dreamer fez foi quando cruzou com o campeão da WWE, The Undertaker. Depois que Tommy terminou de comer o cachorro quente de um fã que estava no chão, o American Badass se cansou e veio até o ringue. O Undertaker ameaçou Dreamer para que bebesse sua xícara de cuspe de tabaco. Caso contrário, ele acabaria no hospital. Infelizmente, Dreamer concordou e bebeu a xícara inteira,
incluindo o tabaco mastigado. Os eventos desse segmento levaram a uma luta entre os dois no episódio seguinte do Monday Night Raw, que levou Dreamer a ser esmagado e a ter seu próprio balde de vômito derramado sobre ele. Em uma entrevista, Tommy Dreamer falou sobre esse momento. Sim, foi nojento, foi real, recebi os 7.000 hollies para fazer isso e pude lutar contra o Undertaker 3 ou 4 vezes. Então, acho que qualquer um poderia fazer o mesmo. Sim, foi difícil. Felizmente, Dreamer abandonou essa imagem depois de alguns meses de segmentos que nos deixaram desconfortáveis. A WWE partiu o coração dos fãs ao fazer com que Dean Ambrose se tornasse heel ao atacar Seth Rollins na mesma noite em que Roman Reigns anunciou seu diagnóstico de leucemia e renunciou ao campeonato universal. O momento foi extremamente desrespeitoso, já que se tratava de uma noite emocionante para todos. Depois de abraçar emocionalmente o ex-campeão universal, no evento principal do Raw, Dean Ambrose e Seth Rollins derrotaram Drew McIntyre e Dolph Ziggler para conquistar o título de campeões de equipes do Raw. Foi um grande momento, até que Dean se tornou rebelde. Nas semanas seguintes, Ambrose fez promos embaraçosas, incluindo uma zombando do câncer de Roman, afirmando que era o karma de Roman, fazendo comentários sarcásticos que realmente passaram dos limites. Embora o heel turn de Dean tenha sido previsto, a execução deixou um gosto ruim na boca de todos, fazendo com que o heel run de Ambrose fosse gravemente mal sucedido. Em uma entrevista, Jon Moxley revelou que ficou enojado com esse segmento, que teve um papel fundamental em sua decisão de deixar a WWE no ano seguinte. Ele disse: "Essa promo também tinha uma fala sobre meu amigo, que está passando por uma leucemia, que Vince queria que eu dissesse. Ele tentou me convencer a dizer isso. Foi aí que eu travei a linha. Eu disse, de jeito nenhum. E é a pior frase. Você não pode. Eu não vou dizer isso no ar. Vou dizer depois que terminarmos. Mas não vou nem dizer no ar, de tão ruim que foi. Teria sido uma coisa em que alguém teria que ser demitido. Talvez eu. Eles teriam perdido patrocinadores, Susan G. Komen e tudo o mais. E não sei quem escreveu isso. Não sei se foi o próprio Vince ou se foi um escritor e você está ouvindo agora, você deveria ter vergonha de si mesmo. Por falar em Vince McMahon, o personagem do Sr. McMahon tem um histórico infame de obrigar seus funcionários a fazer atos humilhantes para manter seus empregos na tela. Aqueles que acabaram do lado errado do presidente tiveram suas cabeças enfiadas em seu traseiro. E William Regal foi, infelizmente, a primeira vítima. Logo, Jr., Shawn Michaels, Mick Foley e até o próprio filho de McMahon, Shane, tornaram-se membros inesperados do clube Kiss My Ass na WrestleMania 22. Durante a No Holds Barred match de Vince McMahon com Shawn Michaels, Shane McMahon se viu em uma situação mal cheirosa. Vince tentou fazer com que Michaels entrasse para o clube Kiss My Ass com a ajuda de seu filho Shane. Shane tentou enfiar o rosto de Michaels nas nádegas de Vince, mas Michael se sobrepôs no último minuto e enfiou o rosto de Shane no traseiro de Vince. O círculo se completou para Vince quando ele foi colocado no mesmo lugar, com Rikishi tomando o lugar de Vince. Embora esses segmentos tenham sido inegavelmente hilários de assistir, não há dúvida de que os homens envolvidos ficaram revoltados por terem de concordar com isso. Brock Lesnar é um dos superstars mais condecorados de todos os tempos, que sempre foi implacável no ringue. No início de sua carreira, ele era uma força a ser reconhecida, e para mostrar o quão frio ele podia ser, a WWE o fez enfrentar o primeiro lutador amputado da história, Zach Gowen. Com sua mãe sentada ao lado do ringue, Gowen recebeu uma surra cruel. A WWE fez com que The Beast Incarnate maltratasse um garoto magro e perneta em sua cidade natal. O ataque difícil de assistir ficou ainda pior quando se percebeu que todo o segmento supostamente aconteceu como uma forma de punir Gowen por violar as regras dos bastidores. Se isso é verdade ou não, ninguém sabe. Mas punição ou não, ninguém merecia esse tipo de brutalidade. Ao falar no podcast Rewind, Recap, Relive, Zack revelou que Brock Lesnar deveria ter lhe dado um powerbomb 3 vezes, mas depois de perceber que Zack estava claramente nocauteado, ele parou em 2 powerbombs. Ele deveria ter me dado 3 powerbombs, como um powerbomb triplo em que você se segura. E depois de 2,
Ele sentiu que eu estava nocauteado. Ele sentiu meu corpo ficar mole por um segundo. Bati a parte de trás da minha cabeça no tapete. Fui nocauteado no powerbomb. Era para ser 3, mas ele sentiu que eu estava em perigo. Então, me soltou. Ele poderia ter salvado minha vida se estivermos sendo 100% honestos naquele momento, disse Gowen. As partidas de aposentadoria sempre foram tratadas como um grande negócio na WWE, e os fãs esperavam que a promoção também desse a Kurt Angle uma grande despedida. Não é preciso dizer que Kurt Angle teve o melhor ano de estreante de todos os tempos. Embora tenha passado a maior parte de sua carreira trabalhando fora da WWE, sua enorme influência na promoção fez com que ele continuasse a ser amado pelos fãs quando retornou em 2017, após uma longa ausência. Assim, quando chegou a hora da última luta de Angle, muitos fãs ficaram desapontados com a WWE por ter escolhido Baron Corbin como adversário final de Kurt Angle, pois muitos esperavam que o medalhista de ouro olímpico enfrentasse John Cena. Até mesmo Kurt Angle pareceu concordar com o sentimento, pois expressou seu desconforto em uma entrevista ao Instinct Culture. Angle disse que queria uma maneira memorável de se aposentar, mas não ficou muito entusiasmado quando Vince McMahon ofereceu Baron Corbin como seu último oponente. Eu disse a ele que queria me aposentar na WrestleMania, e Vince disse: "Bem, você vai lutar com Baron Corbin porque você teve um programa com ele nos últimos 7 meses. Quando Angle sugeriu John Cena para sua última luta, Vince McMahon o recusou. Eu disse: "Vince, eu quero me aposentar. Baron é um grande talento, mas ele é um talento em ascensão. Que tal John Cena?" Ele disse: "Se você quiser o John Cena, no próximo ano você o terá, mas este ano você terá o Baron." Eu disse: "Vince, não vou para o ano que vem. Estou acabado." Acabou. Ele disse: "Bem, você está preso a isso." Assim, Kurt foi forçado a participar da WrestleMania 35 para a última luta de sua carreira. Como Kurt havia previsto, a luta foi claramente abaixo do esperado. Ainda mais frustrante, John ainda participou da WrestleMania 35, mas foi designado para fazer parte de um segmento diferente. Por falar em WrestleMania, não há dúvida de que The Undertaker sempre será o coração e a alma da WrestleMania, mas nem todos os momentos do Deadman no maior palco de todos serão lembrados com carinho. Alguns de seus atos nos anos 90 foram particularmente perturbadores quando ele fazia parte do The Ministry of Darkness. Na WrestleMania 15, Undertaker enfrentou o Big Boss Man dentro da Hell in a Cell, e depois de garantir a vitória e continuar sua série invicta, as coisas deram errado. Quando a cela foi erguida em direção ao teto, os membros da facção Ministry of Darkness do Undertaker desceram das vigas. Eles entregaram ao Undertaker um laço que ele colocou em volta do pescoço de Big Boss Man. Em uma exibição perturbadora, o céu foi levantado, deixando Boss Man se debatendo no ar. O enforcamento de Big Boss Man foi considerado de mau gosto e ofensivo, ultrapassando os limites do que é considerado apropriado para um evento de luta livre profissional. É um momento que a WWE prefere que os fãs esqueçam, especialmente considerando o status de Undertaker como uma lenda e o infeliz falecimento de Boss Man na vida real. No entanto, provavelmente a trama mais polêmica do The Ministry foi a crucificação de Stone Cold ao vivo no Raw. Em dezembro de 1998, as questões entre Steve Austin e The Undertaker atingiram um nível febril. Em um momento de clímax na rivalidade entre Stone Cold e o líder do Ministry of Darkness, os homens de Undertaker prenderam Austin a um símbolo semelhante a uma cruz do The Phenom, o que se assemelhou muito a uma crucificação. É claro que a WWE não usou a palavra crucificar, mas sim o Undertaker usou o que a WWE chamou de símbolo para pendurar Austin. A atitude era desenvolver uma má reputação devido ao seu tratamento vulgar das mulheres. O pior exemplo disso aconteceu em março de 2001, quando Trish Stratus foi forçada a pedir desculpas a Vince McMahon depois de desacreditar a empresa. Vince mandou que sua queridinha se despisse. Ele até ordenou que ela rastejasse e latisse como um cachorro, e para aumentar a humilhação, uma Trish chorosa a obrigou a fazê-lo diante do público ao vivo. Em uma entrevista ao The Bump,
Trish disse que a única coisa boa que resultou desse segmento repugnante foi o fato de ter ajudado a desenvolver seu caráter. Os fãs começaram a simpatizar com ela antes mesmo de ela se voltar contra os McMahons na WrestleMania 17. Você sabe que as coisas ficaram extremamente sérias quando um lutador está tão relutante em participar de um segmento que é coagido sob a ameaça de ser demitido. Veja o infame segmento de Lita com Edge. Depois de terminar com Kane e com Matt Hardy na vida real, Lita começou um relacionamento escandaloso com Edge na tela em 2005. Foi o início da ascensão de Edge como o Rated R Superstar, e seu relacionamento com Lita ajudou a catapultar a reputação de Edge entre os fãs. Em 2006, Edge ganhou o WWE Championship de John Cena, depois de ganhar o primeiro contrato Money in the Bank. Para comemorar a conquista do título mundial, Edge decidiu celebrar sua vitória na televisão, fazendo sexo com sua então namorada Lita. Os dois astros se despiram completamente e a WWE até colocou uma cama no meio do ringue e tocou uma música provocante enquanto Edge e Lita faziam o trabalho na frente de milhares de fãs. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, Ric Flair invadiu a festa e, em seguida, John Cena também chegou. Esse ainda é um dos segmentos mais polêmicos daquele ano e, embora tenha trazido recordes de audiência para a WWE, Edge e Lita se sentiram muito desconfortáveis ao fazer isso. Anos mais tarde, Lita fez uma grande revelação de que não queria participar daquele segmento de forma alguma. Ela acrescentou ainda que Edge, John Cena e muitos outros membros da equipe tentaram convencer Vince, mas McMahon continuou com sua ideia maluca. No final, a WWE ameaçou demitir Lita se ela não fosse em frente com o segmento planejado. Ela disse que isso acabou fazendo com que ela deixasse a WWE em 2006 e que a empresa fez questão de enterrá-la em sua saída. Embora a Attitude Era tenha tido sua cota de incidentes envolvendo homens atacando mulheres, em 2009, a WWE havia diminuído significativamente essa dinâmica, mas Randy Orton não estava imune a essas regras. Depois de vencer o Royal Rumble de 2009, Orton e Triple H se enfrentaram na WrestleMania 25. Eles realmente tiveram uma das melhores composições de todos os tempos, incluindo The Game invadindo a casa do The Viper e Orton atacando o sogro e o cunhado de Triple H. Em março de 2009, uma surra de Orton, Ted DiBiase e Cody Rhodes, 3 contra 1, fez com que Triple H ficasse deitado, algemado à corda superior e, aparentemente, prestes a levar uma marreta no crânio de seu oponente na WrestleMania. Naquele momento, Stephanie McMahon se dirigiu ao ringue para receber um DDT cruel, a poucos metros de distância de The Game. Como insulto final, Orton se ajoelhou e beijou os lábios de Stephanie, com o marido dela olhando impotente. Misturar vidas pessoais em histórias de luta livre às vezes pode dar bons resultados devido à emoção envolvida na situação, mas trazer à tona alguém que já faleceu é de mau gosto, e a WWE já fez isso muitas vezes. Em 2015, a estreia de Charlotte Flair e Becky Lynch levou à aliança delas com Paige, formando uma facção curta, mas memorável, conhecida como PCB. Depois que Charlotte conquistou seu primeiro Divas Championships, Paige aparentemente se voltou contra seu grupo e começou a atacar Charlotte e Becky. Todos esses eventos levaram a um confronto muito aguardado entre Paige e Charlotte no Survivor Series. Durante a assinatura do contrato, a discussão acalorada chegou a um ponto baixo quando Paige mencionou o irmão falecido de Charlotte, afirmando que seu irmãozinho não lutava muito, claramente zombando de sua impotência em superar o problema com substâncias. A fala foi muito desagradável e desnecessária, e ficou ainda pior pelo fato de a WWE não ter dito a Rick que isso aconteceria com antecedência, afirmando: "Comecei a chorar enquanto assistia. Ninguém me ligou e ninguém me ligou até hoje." Isso indica que eles simplesmente presumiram que estava tudo bem. Portanto, não tenho uma resposta para isso. Outra ocasião em que a WWE trouxe desnecessariamente à tona o filho mais novo de Rick foi quando Randy Orton ressuscitou seu gimmick Legend Killer em 2020. Depois de se alinhar com Rick por um curto período,
Orton enfrentou Kevin Owens em agosto de 2020. Depois de derrotar Owens, Randy pegou o microfone e fez uma das promoções mais cruéis da época. Randy disse que amava Rick, mas que agora ele havia se tornado um risco para ele. Ele até mencionou seu filho falecido na conversa. O Viper disse que ele era o filho que o Nature Boy sempre quis e o chamou de lavado, e zombou de seus graves problemas de saúde. O Nature Boy se emocionou e disse que queria que Randy quebrasse suas históricas 16 vitórias no campeonato mundial. Eles se abraçaram, mas Orton deu um golpe baixo no homem de 72 anos e depois o chutou. Mas talvez a pior coisa que Randy Orton já tenha feito, e algo que ele se sentiu desconfortável em fazer, foi quando o Legend Killer disse que o Latino Heat está no inferno. Em novembro de 2005, uma tragédia atingiu a WWE, quando Ed Guerreiro faleceu repentinamente com apenas 38 anos de idade. Embora muitos lutadores tenham morrido jovens, a morte de Ed atingiu o mundo da luta livre de forma particularmente dura. Talvez tenha sido o seu jeito travesso de trapacear e o triunfo sobre as dificuldades pessoais para ganhar o prêmio máximo do setor em fevereiro de 2004, que o tornaram uma figura adorada. A WWE prestou homenagem à lenda caída com todo o elenco antes de decidir usar seu falecimento para elevar seu melhor amigo, Rey Mysterio, ao título mundial. Mysterio venceu a Royal Rumble 2006 e dedicou sua vitória a Guerreiro, mas teve de defender sua oportunidade na WrestleMania contra Randy Orton no No Way Out 2006. Durante a preparação para a partida, Mysterio e Orton se envolveram em um segmento que logo se tornou feio quando Randy disse que Ed não estava no céu, mas no inferno. Com razão, a WWE foi criticada por explorar uma tragédia da vida real. Anos depois, ao falar no The Kurt Angle Show, Orton revelou que nunca quis usar aquela frase e que foi o momento mais desconfortável de sua carreira. Não me senti 100% confortável com isso, disse Randy. Ray me garantiu que era algo que Ed teria desejado. Mesmo assim, Ray e eu fomos falar com Vicky, e ela nos deu sua bênção. Ela disse a mesma coisa. Ed gostaria de ajudar vocês dessa maneira. Se ele pudesse usar sua morte de alguma forma para ajudar o negócio, por mais mórbido que isso pareça, ele gostaria que fizéssemos isso, especialmente com o rei envolvido. Portanto, embora tenha sido uma tragédia horrível e todos nós tenhamos perdido um amigo, foi algo que me ajudou ao longo de minha carreira. Talvez a pior coisa que qualquer lutador da WWE teve de suportar foi lutar imediatamente após a trágica morte de Owen Hart. No PPV Over the Edge, em maio de 1999, Owen Hart caiu tragicamente para a morte durante uma acrobacia que deu errado no Over the Edge. Apesar do terrível acidente, o show continuou. Uma decisão que foi muito criticada nos anos seguintes. Muitos lutadores estavam visivelmente abalados e emocionalmente devastados, mas esperava-se que eles se apresentassem no ringue como se nada tivesse acontecido. Anos mais tarde, o irmão mais velho de Owen, Bret Hart, comentou de forma pungente que Vince McMahon teria interrompido o show se fosse seu próprio filho, Shane McMahon, que tivesse caído das vigas. A essa altura, está claro que a WWE sempre colocou os lutadores em segmentos ou combates dos quais eles não queriam participar. Com Vince oficialmente fora da WWE, há poucas chances de que esses momentos voltem a acontecer. Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.